Meu marido quer que eu me livre dos meus gatos porque diz que eles estão atrapalhando o meu sono, mas eu descobri uma verdade perturbadora depois de fingir dormir a noite toda. Nos últimos meses tenho estado cada vez mais irritada com nossos gatos. Ou melhor, era o que eu dizia ao meu marido. A verdade é bem mais complicada que isso. Tudo começou quando perdi algo muito importante para mim, um romance que eu vinha escrevendo há meses. Era minha válvula de escape, minha paixão secreta. Todas as noites, depois que Daniel adormecia, eu me sentava no computador e mergulhava naquele mundo que eu mesma havia criado. Eram mais de 200 páginas de uma história que realmente significava algo para mim. Até que numa manhã acordei e encontrei meu laptop no chão. Viskers, o mais travesso dos nossos dois gatos, havia derrubado o computador da mesa durante a madrugada. A tela estava completamente rachada e, pior ainda, quando consegui ligar o aparelho, descobri que meu arquivo havia corrompido. Meses de trabalho, perdidos para sempre. A raiva que senti naquele momento foi algo que nunca havia experimentado antes. Não era só frustração, era uma fúria pura e visceral. Como aquele animal estúpido pôde destruir algo tão precioso assim? Daniel tentou me consolar, disse que eram coisas que aconteciam, que eu poderia escrever novamente. Mas ele não entendia. Aquela história era minha, era parte de mim. Foi então que comecei a odiar os gatos. Não conseguia mais olhar para eles sem sentir aquela raiva queimando por dentro. Mas Daniel os amava tanto. Eu sabia que se eu simplesmente dissesse, quero me livrar dos gatos porque um deles estragou meu computador, ele não levaria a sério. Ele diria que foi um acidente, que eu estava exagerando. Então comecei a mentir. Primeiro foram pequenas reclamações. Os gatos me acordaram de novo essa noite, eu dizia durante o café da manhã. Daniel apenas murmurava algo sobre talvez fechar a porta do quarto. Mas eu não queria soluções simples, eu queria que os gatos fossem embora. Escalei as mentiras gradualmente. Comecei a inventar episódios detalhados. Viskers ficou miando às 3 da manhã, tive que me levantar para deixá-lo sair do quarto, ou Shadow saltou em cima de mim 2 vezes durante a noite, não consegui dormir direito. Daniel sempre dizia que não havia escutado nada, mas eu insistia que ele tinha o sono muito pesado. O que eu não esperava era que minha estratégia funcionasse tão bem. Depois de semanas ouvindo minhas reclamações constantes sobre noites mal dormidas, Daniel começou a realmente considerar a possibilidade de dar os gatos para alguém. Quando percebi que ele estava vacilando, intensifiquei ainda mais. Se você não se livrar desses gatos, eu vou embora, eu disse numa manhã, depois de inventar uma noite particularmente terrível de supostos distúrbios felinos. Não aguento mais. Estou exausta, Daniel. Isso está acabando comigo. Vi o desespero nos olhos dele. Daniel realmente acreditava que os gatos estavam me fazendo mal, que eu estava sofrendo por causa deles. Parte de mim se sentia culpada por manipulá-lo assim, mas a raiva ainda estava lá, pulsando sempre que eu olhava para aqueles animais que haviam destruído minha história. Ele disse que conversaria com a irmã sobre ficar com os gatos temporariamente. Eu devia estar feliz, meu plano estava funcionando. Mas numa manhã, depois de eu ter inventado uma história especialmente elaborada sobre uma noite terrível, percebi algo estranho no jeito que Daniel me olhava. Que interessante, ele disse, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Você disse que se levantou às 2 da manhã para abrir a porta para eles, e depois várias vezes por volta das 3 porque eles estavam miando e saltando em você. Sim, eu respondi, sem pensar muito. Foi uma noite horrível. Engraçado, ele continuou, porque eu fiquei acordado até às 4 da manhã ontem. Estava no quarto o tempo todo enquanto você dormia. E eu sei que nada disso aconteceu. Meu sangue gelou. Como ele podia saber? Eu sempre esperava ele adormecer antes de começar minhas encenações matinais. Você deve ter cochilado, eu disse rapidamente. Você sabe que tenho sono pesado. Mas Daniel balançou a cabeça. Não, Sarah. Eu estava completamente acordado. Inclusive tirei os gatos do quarto antes de você ir dormir. Você dormiu das 11 da noite às 9 da manhã, sem se mexer nenhuma vez. Minha mente entrou em pânico. Como ele podia ter descoberto? Quer saber uma coisa curiosa? Ele continuou com uma calma assustadora. Eu até marquei os horários no meu telefone a cada meia hora, só para ter certeza. Os gatos fizeram barulho exatamente 2 vezes durante toda a noite. Um pulou de algum lugar às 3h18, e o outro comeu perto da porta às 4h57. Só isso. Eu me sentei em silêncio, tremendo, com o rosto queimando de vergonha e raiva. Como ele ousava me espionar assim? Como ele ousava me tratar como se eu fosse uma mentirosa? Então Daniel disse, se aproximando de mim, você tem estado mentindo para mim, tentando me convencer a me livrar dos meus gatos. Por quê? Não consegui responder. Me levantei e saí sem dizer nada. Precisava de tempo para pensar, para descobrir como sair dessa situação. Quando voltei para casa horas depois, Daniel tentou conversar comigo, mas eu o ignorei completamente. Como eu sou o vilão nessa situação? Ele perguntou, claramente frustrado. Foi então que explodi. Você me tratou como uma criança mentirosa, gritei.
Ficou acordado a noite toda me espionando, marcando horários como se fosse um investigador particular. Isso é comportamento de um obsessivo. Mas no fundo, eu sabia que ele tinha razão. Eu havia mentido e mentido muito. E agora estava encurralada. Me tranquei no quarto por horas, assistindo vídeos no YouTube e me recusando a falar sobre o que aconteceu. Eu não sabia como explicar sobre a história perdida, sobre a raiva que eu sentia. Como explicar que tudo isso era por causa de um arquivo corrompido no computador? Foi quando ouvi Viskers miando e arranhando a porta do quarto. O som me fez lembrar de tudo, da manhã em que encontrei meu laptop no chão, das páginas e páginas de trabalho perdidas para sempre. A fúria voltou com força total. Corri até a porta e a chutei com toda a força que tinha, gritando: "Tudo isso é sua culpa. Vão para o inferno." O gato se assustou tanto que correu e se escondeu debaixo do sofá. Daniel abriu a porta imediatamente. "O que foi isso? Você poderia ter machucado o gato." "E daí se eu tivesse machucado o gato?" Eu respondi, ainda fora de mim. Foi nesse momento que vi a expressão no rosto de Daniel mudar completamente. A preocupação deu lugar à frieza, e eu soube que havia ido longe demais. "Saia de casa", ele disse, com uma voz que eu nunca havia escutado antes. "Procure um lugar para ficar por um tempo." Tentei chorar para sair da situação, mas ele não cedeu. "Já tive o suficiente, Sarah. Você teve todas as oportunidades de conversar comigo, e agora está gritando com os gatos e chutando portas." Enquanto eu arrumava algumas coisas para levar, ele disse que eu poderia ligar quando me acalmasse e quisesse conversar. Mas eu sabia que não ia ligar. Não conseguiria explicar tudo isso sem parecer completamente louca. A história que eu havia perdido era sobre um casal que se apaixona em circunstâncias impossíveis. Era dramática, romântica, cheia de reviravoltas emocionantes. Eu havia me inspirado em pessoas reais para alguns personagens. Até mesmo em youtubers que eu admirava. Era minha válvula de escape de uma vida que às vezes parecia monótona demais. E agora tudo isso se foi. Por causa de um gato estúpido que não sabia o próprio lugar. Fui para um hotel barato e passei a noite pensando em como tudo havia desmoronado tão rapidamente. No dia seguinte decidi que se Daniel queria conversar, teríamos que fazer do meu jeito. Eu não ia simplesmente aceitar ser expulsa de casa por causa desses malditos gatos. Era minha casa também. E eu tinha direito às minhas coisas. Passei 3 dias naquele hotel miserável, remoendo tudo o que havia acontecido. O quarto cheirava a mofo e cigarros antigos, e eu mal conseguia dormir na cama dura. Mas não era o desconforto físico que me incomodava, era a humilhação. Como Daniel ousara me expulsar de casa? Como ele ousara me tratar como se eu fosse uma pessoa instável só porque eu me irritei com os gatos? Ele não entendia o que eu havia perdido. Aquela história não era apenas um hobby, era minha paixão, minha identidade secreta como escritora. Durante anos, eu havia sonhado em publicar um livro. Nas minhas fantasias mais secretas, eu me via autografando exemplares, respondendo entrevistas sobre meu sucesso literário. E aquela história perdida era meu primeiro passo real em direção a esse sonho. 200 páginas de trabalho árduo, noites acordada aperfeiçoando diálogos, desenvolvendo personagens complexos. Viskers havia destruído tudo isso no momento de descuido felino. No quarto dia, não aguentei mais. Peguei meu telefone e mandei uma mensagem para Daniel: "Vou buscar minhas coisas." Esperava uma resposta conciliadora, talvez um pedido para conversarmos. Em vez disso recebi: "Sua chave antiga não funciona mais. Saio do trabalho em 1 hora e posso deixar você entrar para pegar suas coisas." A frieza dele me deixou furiosa. "Não acho que seja necessário", respondi. Eu conhecia nossa casa melhor que ninguém. Sabia exatamente como entrar sem precisar da permissão dele. Fui direto para casa e avaliei a situação. Morávamos no 2º andar, sem varanda, mas havia uma janela do quarto que dava para um pequeno telhado da garagem. Era arriscado, mas não impossível. Eu estava determinada a mostrar a Daniel que não podia simplesmente me controlar assim. Quebrei a janela com uma pedra que encontrei no jardim. O barulho do vidro se estilhaçando foi satisfatório de uma forma estranha. Era como se eu estivesse quebrando também toda a tensão acumulada dos últimos meses. Me içei pela parede externa com dificuldade, arranhando os braços no processo, mas consegui entrar no quarto. A casa estava silenciosa. Os gatos não estavam por perto. Daniel provavelmente os havia levado para a irmã como precaução. Bom, pelo menos não teria que vê-los. Peguei meu laptop, meus fones de ouvido e algumas roupas. Mas quando estava saindo, algo dentro de mim explodiu novamente. Vi a caixa de areia dos gatos no banheiro, aquela árvore cara que Daniel havia comprado para eles brincarem. Símbolos da prioridade que ele dava àqueles animais sobre mim, sua própria esposa. Destruí tudo. Chutei a caixa de areia até ela quebrar completamente, espalhando areia por todo o banheiro. Derrubei a árvore dos gatos, satisfeita com o barulho que fez ao cair. Procurei pelos brinquedos deles pela casa e os levei comigo, se eles eram tão importantes assim, que Daniel comprasse novos. Estava quase saindo quando meu telefone tocou. "Daniel." "Que foi?" Atendi, tentando soar casual.
Pague para repor o que você danificou e roubou, ele disse, com uma voz controlada mas claramente furiosa. Tentei ser esperta. Nenhuma quantia de dinheiro pode consertar o estrago que você causou. E eu não peguei nada também, você me deve um laptop novo. Houve uma pausa. Eu nem mencionei que seu laptop estava faltando, Sarah. Merda. Eu havia me entregado. Sei onde você está, Daniel continuou. Posso ver seu carro no estacionamento do Walmart através do GPS. Vou chamar a polícia. Desliguei na cara dele, mas meu coração disparou. Ele realmente chamaria a polícia? Por algumas coisas quebradas e uns brinquedos de gato? Eu era sua esposa, não uma criminosa qualquer. Mas ele chamou sim. 20 minutos depois eu estava sendo detida no estacionamento do Walmart, com todas as minhas coisas confiscadas como evidência. A humilhação foi completa quando eles me algemaram na frente de dezenas de pessoas que pararam para assistir ao show. Na delegacia tentei explicar minha versão dos fatos. Falei sobre como Daniel havia me expulsado de casa injustamente, como ele havia me espionado e me humilhado. Mas quando eles me perguntaram sobre a janela quebrada e as coisas destruídas, não soube o que dizer. Foi minha casa por 5 anos, eu disse, desesperada. Eu tenho o direito de estar lá. Não da forma como você entrou, respondeu o policial. E definitivamente não tem direito de destruir propriedade. Passei a noite na cadeia. Foi a experiência mais degradante da minha vida. As outras mulheres lá dentro me olhavam com uma mistura de curiosidade e desprezo quando souberam que eu estava ali por invadir minha própria casa. Uma delas riu e disse, deixe-me adivinhar, garota. Foi por causa de um homem. Não era por causa de um homem. Era por causa daquela maldita história perdida, daquele sonho destruído por um gato idiota. Mas como eu poderia explicar isso para estranhos? Fui libertada no dia seguinte, mas com várias acusações. Invasão de domicílio, danos à propriedade, furto. Daniel havia realmente seguido adiante com tudo. Quando tentei ligar para ele, fui direto para a caixa postal. Fiquei sem lugar para ficar. Meus pais moravam em outro estado, e eu não tinha coragem de contar a eles o que havia acontecido. Alguns conhecidos do trabalho me deixaram dormir no sofá por algumas noites, mas eu percebia que estava incomodando. Foi numa dessas casas que conheci Marcos. Ele era amigo do cara que estava me hospedando, e quando soube da minha situação, ofereceu um lugar para ficar. Tem um quarto extra, ele disse. Você pode ficar lá até se reorganizar. Marcos parecia gentil no começo. Ele me deixou usar seu computador para procurar empregos e apartamentos. Mas depois de alguns dias, ele começou a oferecer outras coisas. Isso vai ajudar você a relaxar, ele dizia, mostrando pequenos saquinhos com pílulas. Está passando por muito estresse. Eu nunca havia usado drogas antes, além de uma ou outra bebida. Mas a dor de tudo que havia acontecido era insuportável. As pílulas realmente me ajudavam a esquecer, pelo menos temporariamente. Elas faziam a raiva e a humilhação desaparecerem por algumas horas. Marcos não cobrava pelo quarto, mas sempre havia uma expectativa não dita. Ele esperava companhia, conversas longas sobre como Daniel havia me tratado mal, como os homens em geral não sabiam valorizar as mulheres. E gradualmente essas conversas se tornaram mais íntimas. Você é escritora, ele disse uma noite, depois que eu havia contado sobre minha história perdida. Isso é incrível. Você devia escrever sobre tudo isso que aconteceu. Transformar sua dor em arte. A ideia era tentadora. Talvez eu pudesse realmente escrever sobre toda essa experiência. Fazer Daniel parecer o vilão que eu acreditava que ele era. Mostrar ao mundo como ele havia me tratado injustamente, como ele havia escolhido o gato sobre sua própria esposa. Mas toda vez que eu me sentava para escrever, as palavras não vinham. As drogas que Marcos me dava me deixavam letárgica durante o dia, e quando o efeito passava, eu ficava ansiosa e irritada. Minha criatividade, que antes fluía naturalmente, parecia ter secado completamente. Semanas se passaram assim. Eu não conseguia um emprego decente, as acusações criminais apareciam em qualquer verificação de antecedentes. Daniel não respondia às minhas mensagens. Eu estava presa num ciclo vicioso de dependência das drogas de Marcos e da sensação crescente de que minha vida havia desmoronado completamente. Foi então que decidi que precisava recuperar o controle da situação. Se Daniel queria jogar sujo, eu também podia jogar. Ele havia tirado tudo de mim, minha casa, minha estabilidade, minha dignidade. Mas ele não podia tirar minha determinação. Comecei a planejar minha vingança. A ideia veio numa manhã quando eu estava particularmente desesperada. Marcos havia saído cedo, e eu estava sozinha no apartamento dele, passando mal da abstinência das pílulas que ele me dava. Minha cabeça doía, minhas mãos tremiam, e eu me sentia como se estivesse perdendo a sanidade. Foi quando lembrei de algo que Daniel havia mencionado casualmente meses atrás. Ele nunca havia colocado apenas o próprio nome na documentação dos gatos. Por alguma razão burocrática idiota, ambos nossos nomes estavam nos registros veterinários como tutores de Viskers e Shadow. Se eu tinha direito legal sobre os gatos também, então Daniel não podia simplesmente me impedir de vê-los.
E se eu não podia ter minha história de volta, pelo menos podia garantir que os responsáveis pela destruição dela não continuassem vivendo uma vida feliz e confortável. Comecei a pesquisar sobre direitos de tutela de animais, leis de divórcio, qualquer coisa que pudesse me dar uma vantagem legal. Marcos me ajudava quando estava de bom humor, deixando eu usar seu computador e até me oferecendo conselhos juridicamente questionáveis. Você devia ameaçar processar ele pela custódia dos gatos. Marcos sugeriu uma noite, enquanto fumava algo que fazia o apartamento inteiro cheirar doce e enjoativo. Mesmo que você não queira os bichos, vai deixar ele apavorado. Homens como ele não sabem lidar com conflito real. A ideia era perfeita. Daniel amava aqueles gatos mais do que qualquer coisa, até mais do que havia me amado aparentemente. Se eu ameaçasse tirar os gatos dele, talvez conseguisse fazer ele sentir um pouco da dor que eu estava sentindo. Descobri onde a irmã de Daniel morava através de redes sociais. Não foi difícil, as pessoas postam tudo online hoje em dia. Ela havia até postado uma foto recente de Viskers dormindo na sala dela, com a legenda, hospedando estes fofos por um tempo. Como se estivesse fazendo um favor para Daniel, como se eu fosse a vilã de toda essa história. Decidi ir até lá numa tarde de quinta-feira. Toquei a campainha e esperei, ensaiando mentalmente o que ia dizer. A irmã de Daniel, Karen, abriu a porta com uma expressão de surpresa e desconforto óbvios. Sarah, o que você está fazendo aqui? Vim buscar meus gatos, eu disse, tentando soar firme e confiante apesar dos tremores que ainda me afetavam. Seus gatos? Karen franziu a testa. Daniel disse que vocês estão se divorciando. Ele não mencionou nada sobre você querer os gatos. Bem, ele não conta tudo para você, não é? Forcei um sorriso. Olha, eu sei que a situação está complicada entre mim e o Daniel, mas isso não significa que ele pode simplesmente tomar uma decisão unilateral sobre nossos animais. Vi Shadow passar correndo atrás de Karen, e uma onda de raiva familiar me atingiu. Aquele gato maldito estava lá, vivendo tranquilamente, enquanto minha vida havia virado um inferno. Sarah, Karen disse cuidadosamente, talvez seja melhor você conversar com Daniel sobre isso. Eu não me sinto confortável. Eu tenho direito legal sobre esses gatos, interrompi, elevando a voz. Meu nome está nos documentos veterinários também. Se você não me deixar vê-los, vou ter que tomar medidas legais. Era um blefe, é claro. Eu não tinha dinheiro para advogado nem conhecimento legal real. Mas Karen não sabia disso. Olha, ela disse, claramente nervosa agora, por que você não liga para Daniel e resolve isso com ele? Eu não quero me envolver. Ele não atende minhas ligações, eu disse, o que era verdade. E eu não preciso da permissão dele para ver meus próprios gatos. Empurrei a porta e entrei antes que Karen pudesse me impedir. A casa dela era pequena mas aconchegante, com fotos de família por toda parte. Vi Viskers dormindo no sofá da sala, e a raiva que eu sentia por ele intensificou. Sarah, você não pode simplesmente entrar assim, Karen protestou seguindo-me. Viskers, chamei, como se estivesse feliz em vê-lo. O gato levantou a cabeça preguiçosamente e me olhou sem interesse. Como ele ousava parecer tão indiferente depois de tudo que havia me custado? Senti tanto sua falta, menti me aproximando dele. Papai e mamãe brigaram, mas isso não significa que você tem que ficar longe de casa. Karen estava claramente desconfortável, mas pareceu relaxar um pouco com meu tom mais suave. Sarah, olha, eu entendo que você está passando por um momento difícil. Você não entende nada, cortei, a máscara de civilidade escorregando. Ninguém entende. Todos vocês tratam Daniel como se ele fosse uma vítima inocente, como se eu fosse uma louca que simplesmente perdeu o controle do nada. Não é isso que... É sim. Minha voz estava ficando mais alta novamente. Ele me expulsou de casa, Karen. Sua própria esposa. Por causa destes animais. Viskers se assustou com meu tom e saltou do sofá, correndo para outro cômodo. A ironia não passou despercebida. Mesmo agora, aquele gato maldito estava me evitando, como se fosse minha culpa tudo o que havia acontecido. Sarah, acho melhor você ir embora, Karen disse firmemente. Vou ligar para Daniel e dizer que você esteve aqui. Vocês dois podem resolver isso como adultos. Adultos. Eu ri, mas não havia humor no som. Onde estava essa conversa de adultos quando ele me espionou a noite toda como um stalker? Onde estava quando ele mudou as fechaduras sem me avisar? Peguei minha bolsa e me dirigi à porta, mas parei no meio do caminho. Diga ao Daniel que vou lutar legalmente pelos gatos, disse, olhando diretamente para Karen. E diga que ele não vai gostar das coisas que vou contar no tribunal sobre o tipo de marido que ele realmente é. Saí batendo a porta, satisfeita com a expressão de choque no rosto de Karen. Pelo menos agora Daniel saberia que eu não ia simplesmente desaparecer silenciosamente da vida dele. Quando voltei para o apartamento de Marcos, ele estava esperando com mais pílulas e uma garrafa de vinho barato. Como foi? Ele perguntou me oferecendo ambos. Peguei as pílulas primeiro, engolindo 2 de uma vez. Foi perfeito. Agora é só esperar Daniel entrar em pânico. Marcos sorriu. Você é mais esperta do que ele imagina, Sarah.
Homens como seu ex-marido pensam que podem controlar tudo, mas eles esquecem que mulheres feridas são perigosas. Ele estava certo. Eu estava ferida, e estava ficando perigosa. E isso era apenas o começo. Daniel demorou 2 dias para reagir à minha visita na casa da irmã. Quando finalmente ligou, eu estava num estado alterado por causa das pílulas que Marcos me dava, então atendi sem pensar direito. Sarah, você não pode simplesmente aparecer na casa da Karen e ameaçar processos. Sua voz estava tensa e irritada. Isso tem que parar. O que tem que parar é você agir como se eu não existisse, respondi, as palavras saindo um pouco arrastadas. Aqueles gatos são meus tanto quanto seus. Você disse que queria se livrar deles. Você me fez ameaças, Sarah. Você os odiava. Eu nunca disse que os odiava, menti descaradamente. Eu só estava estressada. Mas isso não te dá direito de tomar decisões sobre eles sem mim. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Sarah, você está bem? Sua voz está estranha. Minha voz está ótima, respondi defensivamente. Talvez seja assim que ela fica quando não estou sendo constantemente vigiada e controlada. Onde você está morando? Posso ir aí para conversarmos pessoalmente? A pergunta me deixou alerta mesmo através da névoa química na minha cabeça. Por que você quer saber onde eu estou? Porque estou preocupado com você. Este não é seu comportamento normal, Sarah. Normal? Eu ri amargamente. Nada na minha vida é normal desde que você decidiu que gatos são mais importantes que sua esposa. Desliguei na cara dele e joguei o telefone no sofá. Marcos, que estava ouvindo tudo da cozinha, se aproximou com aquela expressão de falsa compaixão que ele sempre fazia. Ele está tentando te manipular, disse, me oferecendo outra pílula. Fazendo você se sentir culpada, como se você fosse o problema. Peguei a pílula e engoli sem hesitar. A realidade estava ficando difícil demais de enfrentar sóbria. Nos dias seguintes comecei a elaborar um plano mais detalhado. Se Daniel achava que podia me ignorar, eu ia mostrar que estava errado. Pesquisei tudo sobre ele online, onde ele trabalhava agora, que restaurantes frequentava. Até mesmo os horários aproximados de suas rotinas baseado no que conseguia ver das redes sociais da família dele. Marcos me ajudou a criar perfis falsos em diferentes plataformas. É para você poder acompanhar o que ele está fazendo, explicou. Informação é poder. Foi através de um desses perfis que descobri algo que fez meu sangue ferver. Daniel estava saindo com alguém. A foto apareceu no Instagram da irmã dele, Daniel sorrindo ao lado de uma mulher loira que eu não conhecia, os dois segurando xícaras de café. A legenda dizia, que bom ver meu irmão sorrindo de novo, coração vermelho, sorrindo de novo. Como se eu tivesse sido o problema, como se ele estivesse finalmente livre de uma situação ruim. Filho da puta, murmurei, olhando a foto pela 10ª vez. Que foi? Marcos perguntou, se aproximando. Mostrei a ele a foto. Sua reação foi imediata e dramática. Você viu isso? Ele já está com outra. Quanto tempo vocês estão separados mesmo? Algumas semanas? 1 mês e meio, respondi, sentindo uma mistura tóxica de raiva e humilhação. 1 mês e meio e ele já está namorando. Marcos balançou a cabeça com fingida indignação. Isso mostra o quanto você realmente significava para ele, né? As palavras dele doíam porque tocavam em todos os meus medos mais profundos. Será que Daniel já estava planejando me substituir mesmo antes da nossa separação? Será que toda aquela história sobre se preocupar comigo era mentira? Sabe o que você devia fazer? Marcos continuou. Devia mostrar para ele que você também está seguindo em frente. Postar umas fotos suas feliz, saindo, se divertindo. Mas eu não estava feliz, não estava me divertindo. Estava vivendo no apartamento de um traficante viciado em pílulas, sem emprego e sem perspectivas. Como eu poderia fingir que estava bem? Ou então Marcos disse, como se estivesse tendo uma inspiração, você podia mostrar para essa mulher nova que tipo de homem ela está namorando. Como assim? Contar para ela a verdade sobre como ele te tratou. Sobre como ele é controlador e manipulador. Talvez ela não saiba no que está se metendo. A ideia era tentadora. Muito tentadora. Através dos perfis falsos, descobri o nome da mulher, Jéssica. Ela trabalhava numa clínica veterinária. A ironia era quase cômica. Daniel havia me trocado por alguém que cuidava de animais profissionalmente. Criei mais um perfil falso e comecei a segui-la discretamente. Jéssica parecia ser exatamente o oposto de mim, sempre sorrindo nas fotos, rodeada de amigos, obviamente estável e bem-sucedida. O tipo de mulher que nunca perderia o controle por causa de uma história apagada no computador. Demorei alguns dias para juntar coragem, mas finalmente mandei uma mensagem para ela. Oi, Jéssica. Eu sei que você não me conhece, mas preciso te contar algumas coisas sobre Daniel. Ele foi meu marido por 5 anos, e acho que você deveria saber que tipo de pessoa ele realmente é antes de se envolver mais profundamente. Esperei ansiosamente por uma resposta. Quando ela veio algumas horas depois, foi mais educada do que eu esperava. Olá, obrigada pela preocupação, mas Daniel já me contou sobre a situação de vocês. Espero que você encontre a ajuda de que precisa. A condescendência na resposta me deixou furiosa.
A ajuda de que preciso. Como se eu fosse uma pessoa instável que precisava de tratamento. Respondi imediatamente, dessa vez com menos diplomacia. Ele contou que me espionou durante uma noite inteira para provar que eu estava mentindo sobre problemas de sono? Contou que mudou as fechaduras da casa sem me avisar? Contou que me expulsou de casa que eu paguei por 5 anos? Tenho certeza que ele não contou a versão completa da história. Dessa vez ela demorou mais para responder. Quando finalmente respondeu, foi apenas: por favor, não me contate mais. Mas eu não ia parar. Se Daniel queria jogar o jogo de me fazer parecer louca, eu podia jogar também. Criei mais perfis e comecei a mandar mensagens para ela de diferentes ângulos, sempre revelando mais detalhes sobre como Daniel havia me tratado. Marcos achava tudo hilário. Você está destruindo o relacionamento perfeito dele, ria, me oferecendo mais pílulas. Aposto que ele nem imagina que você descobriu sobre ela. Mas eu estava errada sobre isso. Daniel sabia exatamente o que eu estava fazendo, e sua reação foi mais rápida e mais severa do que eu imaginava. 3 dias depois das minhas primeiras mensagens para Jéssica, recebi uma notificação legal. Daniel havia solicitado uma ordem de restrição contra mim. A notificação chegou num envelope oficial que Marcos assinou por mim enquanto eu estava dormindo. Quando acordei, ele estava sentado na mesa da cozinha com o documento aberto na frente dele, uma expressão sombria no rosto. Sara, ele disse devagar, temos um problema. Ainda meio grogue das pílulas da noite anterior, peguei o papel das mãos dele. As palavras pareciam dançar na página por um momento antes de fazer sentido. Ordem de restrição temporária, comportamento de assédio, contato não autorizado com terceiros. Daniel havia documentado tudo. As mensagens para Jéssica, minha aparição na casa da irmã dele, até mesmo as ligações que eu havia feito para ele depois da nossa separação. Tudo estava lá, apresentado de uma forma que me fazia parecer uma stalker obcecada. Filho da puta, murmurei, sentindo a raiva familiar subindo pela garganta. Ele está tentando me fazer parecer louca. Bem, Marcos disse, acendendo um cigarro, você meio que facilitou para ele, não facilitou? Olhei para ele com raiva. Que lado você está, Marcos? Do seu lado, obviamente, ele respondeu rapidamente. Só estou dizendo que talvez seja a hora de mudar de estratégia. Mas eu não queria mudar de estratégia. Queria escalar. Se Daniel achava que uma ordem de restrição ia me intimidar, ele estava muito enganado. Eu ainda tinha alguns trunfos na manga que ele nem imaginava. Ele não pode simplesmente me silenciar assim, disse, pegando meu telefone. Vou contar para todo mundo que tipo de pessoa ele realmente é. Sara, espera, Marcos tentou me parar. Talvez não seja uma boa ideia fazer mais nada agora. Essa ordem de restrição é séria. Mas eu já estava discando. Liguei para a mãe de Daniel, uma mulher doce que sempre havia me tratado como uma filha. Sara? Ela atendeu, surpresa. Como você está, querida? Daniel disse que vocês estão passando por alguns problemas. Alguns problemas? Eu ri amargamente. É assim que ele está descrevendo? Dona Margarete, preciso te contar a verdade sobre seu filho. Durante os próximos 15 minutos, despejei toda a minha versão da história. Como Daniel havia me espionado, como ele me havia expulsado de casa injustamente, como ele estava tentando me fazer parecer instável para conseguir ficar com tudo. Sara, querida Dona Margarete me interrompeu gentilmente. Você está bem? Sua voz parece diferente. Todo mundo fica perguntando se eu estou bem, explode. Ninguém pergunta se Daniel está bem. Ninguém questiona porque ele conseguiu substituir a própria esposa em questão de semanas. Substituir? Do que você está falando? Da namorada nova dele, a veterinária. Aposto que ele não contou isso para você, não é? Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Sara, Dona Margarete disse finalmente, com um tom que eu nunca havia ouvido dela antes. Acho que você precisa de ajuda profissional. Estou preocupada com você. Não, gritei. Vocês não podem simplesmente me descartar assim. Eu fiz parte desta família por 5 anos. Desliguei antes que ela pudesse responder, tremendo de raiva e frustração. Marcos se aproximou e me ofereceu 2 pílulas em vez de uma. Toma isso, disse. Vai te ajudar a se acalmar. Engoli as pílulas sem questionar, mas o alívio que elas normalmente traziam não veio. A raiva continuava queimando no meu peito, alimentada pela sensação crescente de que todo mundo estava contra mim. Passei o resto do dia mandando mensagens para amigos mútuos meus e de Daniel, tentando contar minha versão da história. Mas as respostas que recebi eram cada vez mais frias e distantes. Sara, acho que vocês dois precisam resolver isso entre vocês, ou, não quero me envolver nessa situação. Era como se Daniel tivesse conseguido virar todos contra mim. Naquela noite, numa mistura tóxica de pílulas e vinho, tive uma ideia. Se ninguém queria ouvir minha versão da história, eu ia torná-la impossível de ignorar. Marcos, chamei ele da sala, onde estava assistindo TV. Você conhece alguém que trabalha com redes sociais? Tipo, que sabe como fazer coisas viralizarem? Ele apareceu na porta do quarto com uma expressão interessada. Por quê? Quero contar minha história publicamente. Fazer um post detalhado sobre tudo que Daniel me fez com provas, fotos, tudo.
Se ele quer brincar de me destruir, posso destruir a reputação dele também. Marcos sorriu devagar. Agora você está falando a minha língua. Passamos a madrugada toda montando o que eu achava que seria minha vingança definitiva. Um post longo e detalhado no Facebook, usando minha conta pessoal, contando toda a história desde o começo. Claro que eu omiti alguns detalhes, como o fato de que eu havia mentido sobre os gatos, ou que havia invadido nossa antiga casa. Em vez disso, foquei em como Daniel havia sido controlador e manipulador. Meu marido me espionou durante uma noite inteira para provar que eu estava mentindo sobre problemas de sono, escrevi. Quando finalmente explode de frustração, ele me expulsou de casa e mudou as fechaduras. Agora está namorando uma veterinária. A ironia é que ele escolheu gatos sobre mim, e agora está com alguém que cuida de animais profissionalmente. O post era longo, dramático e cuidadosamente construído para me fazer parecer uma vítima. Marcos me ajudou a torná-lo mais impactante, sugerindo hashtags e formas de tornar certas partes mais emocionantes. Põe algo sobre como você se sente traída, ele sugeriu. As pessoas adoram drama emocional. Postei às 3 da manhã, quando sabia que muitas pessoas estariam online. Depois fiquei acordada atualizando a página obsessivamente, vendo os likes e comentários chegarem. No começo funcionou. Amigos que haviam me ignorado nos últimos dias começaram a comentar com mensagens de apoio. Que horror, Sarah! Você merece coisa melhor, homens são todos iguais mesmo. Mas a satisfação durou pouco, porque Daniel também viu o post. E sua resposta foi mais devastadora do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Em vez de tentar refutar publicamente ou entrar numa briga de comentários, ele simplesmente compartilhou screenshots das mensagens que eu havia mandado para Jéssica, junto com cópias das minhas mensagens de voz para ele, inclusive algumas onde eu estava claramente sob efeito de drogas, falando de forma desconexa e ameaçadora. Minha ex-esposa está passando por problemas pessoais sérios, ele escreveu de forma simples e direta. Peço privacidade para ambos neste momento difícil, e espero que ela encontre a ajuda profissional que precisa. Foi clínico, calmo e absolutamente devastador. Em questão de horas, todos os comentários de apoio no meu post desapareceram, substituídos por silêncio constrangedor ou pessoas sugerindo ajuda profissional. Pior ainda, algumas pessoas começaram a questionar detalhes da minha história. Uma amiga em comum postou: Sarah, não foi você que disse que odiava os gatos e queria se livrar deles? Estou confusa. Meu castelo de cartas havia desmoronado completamente, e eu estava mais sozinha do que nunca. O post que deveria ser minha vingança definitiva se tornou minha humilhação pública final. Em menos de 24 horas eu havia me tornado o assunto de conversas sussurradas nos círculos sociais que um dia foram meus. Marcos tentou minimizar o dano, mas até ele parecia desconfortável com a reviravolta. As pessoas esquecem, ele disse, me oferecendo mais pílulas. Em uma semana vai ter outro drama para elas se focarem. Mas eu sabia que não era assim que as coisas funcionavam. Daniel havia me destruído de forma inteligente e cirúrgica, usando minhas próprias palavras contra mim. E o pior era que eu não podia nem negar. Tudo que ele havia compartilhado era real. Deletei o post, mas o estrago já estava feito. Capturas de tela circulavam em grupos privados, e eu recebia mensagens de pessoas que eu mal conhecia oferecendo ajuda, ou simplesmente curiosas sobre o drama. Foi nesse momento que minha situação com Marcos começou a se deteriorar também. As pílulas que ele me dava estavam perdendo o efeito, e quando eu pedia mais, ele começou a fazer exigências mais explícitas. Não é de graça, Sarah, ele disse numa tarde quando eu implorei por algo para aliviar a ansiedade que estava me consumindo. Você está aqui há semanas. É hora de retribuir o favor. A implicação era clara, e eu me senti nauseada, mas estava tão desesperada pelo alívio químico que quase considerei. Quase. Eu não posso, murmurei, me afastando dele. Então talvez seja a hora de você encontrar outro lugar para ficar, ele respondeu friamente. Mais uma vez eu estava sendo expulsa. Mais uma vez, não tinha para onde ir. Peguei as poucas coisas que tinha e saí do apartamento de Marcos sem olhar para trás. A abstinência estava começando a bater forte, mãos tremendo, suor frio. Uma ansiedade que parecia roer meu estômago por dentro. Passei 2 noites dormindo no meu carro, estacionada em diferentes lugares pela cidade para não chamar atenção. No terceiro dia, quando estava quase delirando de cansaço e abstinência, finalmente engoli meu orgulho e liguei para minha irmã em outro estado. Sarah? Meu Deus, onde você estava? Mamãe e papai estão preocupados. Daniel ligou para eles procurando você. Daniel ligou? A informação me surpreendeu. Por que ele se importaria onde eu estava? Ele disse que você sumiu e que ele está preocupado. Disse que você pode estar passando por problemas de saúde mental. Até mesmo longe, Daniel ainda estava controlando a narrativa sobre mim. Lisa disse, minha voz quebrando, preciso de ajuda. Houve uma pausa longa. Sarah, você está usando drogas? A pergunta me atingiu como um soco. Por que você perguntaria isso? Sua voz. E algumas coisas que as pessoas estão dizendo online. Até minha própria família havia visto minha humilhação pública. Posso
Posso ficar com vocês por um tempo? Perguntei, odiando como soava patética. Sarah, você precisa de ajuda profissional. Não posso simplesmente deixar você vir para cá se você está usando substâncias perto dos meus filhos. Meus sobrinhos. Claro, Lisa sempre foi a irmã responsável, a que fez tudo certo. E agora eu era o parente problemático que não podia estar perto das crianças. Eu não sou perigosa, protestei fracamente. Você invadiu sua própria casa, Sarah. Quebrou janelas. Está perseguindo a namorada nova do Daniel. Isso não é comportamento normal. Desliguei antes de ter que ouvir mais verdades dolorosas. Estava completamente sozinha agora. Sem família disposta a me ajudar, sem amigos, sem dinheiro, sem um lugar para ficar. E pela primeira vez em meses, fui forçada a confrontar a realidade da minha situação sem o filtro das drogas de Marcos. Eu havia destruído minha própria vida. Tudo por causa de uma história perdida no computador. Uma fanfic sobre algum youtuber que eu nem assistia mais. 200 páginas de fantasia romântica que, se eu fosse honesta comigo mesma, provavelmente não eram tão boas quanto eu pensava. Sentada no meu carro numa madrugada fria, tremendo de abstinência e autoaversão, finalmente entendi a magnitude do que eu havia feito. Havia mentido para meu marido por meses. Havia manipulado e chantageado emocionalmente alguém que me amava. Havia destruído meu casamento, minha reputação, minha estabilidade, tudo por vingança contra 2 gatos inocentes que simplesmente haviam agido como gatos fazem. Peguei meu telefone e, pela primeira vez em semanas, procurei o número de um centro de ajuda para dependentes químicos em vez do número de Daniel. Mas antes de fazer a ligação, recebi uma mensagem de texto de um número que não reconheci. Sarah, sou Jéssica. Sei que Daniel pediu para você não me contatar, mas preciso conversar com você. Tem algumas coisas que ele não me contou sobre vocês dois. Podemos nos encontrar? Minha primeira reação foi de satisfação venenosa. Talvez o relacionamento perfeito de Daniel não fosse tão perfeito assim. Talvez Jéssica tivesse visto através da fachada dele. Mas quando comecei a digitar uma resposta, parei. Essa era exatamente o tipo de oportunidade que a velha Sarah teria aproveitado para causar mais drama, mais destruição. Era exatamente o tipo de situação que havia me levado até aqui. Olhei para meu reflexo no espelho retrovisor. Meu cabelo estava oleoso e desgrenhado, meu rosto pálido e magro demais, meus olhos vermelhos e sem vida. Eu havia me tornado uma pessoa que não reconhecia. Deletei a mensagem de Jéssica sem responder e finalmente desquei para o centro de reabilitação. Alô? Preciso de ajuda, disse quando atenderam. Acho que preciso ser internada. Era hora de parar de culpar Daniel, os gatos, ou qualquer outra pessoa pelos meus problemas. Era hora de assumir a responsabilidade pelo monstro em que eu havia me tornado. Mas mesmo enquanto falava com a recepcionista sobre procedimentos de admissão, uma parte sombria da minha mente ainda se perguntava o que Jéssica queria me dizer sobre Daniel. Algumas compulsões são mais difíceis de superar que outras. O centro de reabilitação era exatamente como eu imaginava: paredes brancas, cheiro de desinfetante e uma atmosfera de desespero controlado. Me internei voluntariamente numa sexta-feira chuvosa, carregando apenas uma mochila com algumas roupas sujas e o peso esmagador de tudo que havia feito. Durante os primeiros dias, a abstinência foi brutal. Tremores, náuseas, suores frios, e uma ansiedade que parecia querer me devorar por dentro. Mas pior que os sintomas físicos era ter que ficar sozinha com meus pensamentos, sem nenhuma substância para amortecer a realidade. Dr. Martinez, meu terapeuta designado, era um homem de meia-idade com uma paciência infinita e uma habilidade irritante de fazer perguntas que eu não queria responder. Conte-me sobre quando tudo começou, ele disse na nossa primeira sessão real, depois que os piores sintomas de abstinência passaram. Quando o que começou? Perguntei, fingindo não entender. O comportamento que a trouxe até aqui. Passei uma hora tentando culpar Daniel, os gatos, Marcos, qualquer pessoa que não fosse eu. Dr. Martinez apenas escutava, fazendo anotações ocasionais, sem julgar mas também sem comprar minha versão dos fatos. E antes do incidente com o computador, ele perguntou quando terminei meu monólogo sobre como todos haviam me traído. Como era sua relação com Daniel? A pergunta me pegou desprevenida. Eu havia passado tanto tempo focada na raiva e no ressentimento que quase havia esquecido como as coisas eram antes. Era boa, admiti relutantemente. Daniel era um bom marido, atencioso, carinhoso. Ele sempre me apoiava nos meus hobbies, incluindo sua escrita, especialmente minha escrita, suspirei. Ele até construiu um cantinho especial no quarto para eu escrever. Comprou uma cadeira cara, uma mesa bonita. Sempre perguntava como estava indo minha história. E você mostrava seus trabalhos para ele? Não, respondi rapidamente. Eu era tímida sobre isso. Sempre dizia que mostraria quando estivesse pronto. Por quê? A pergunta simples me deixou desconfortável. Não sei. Acho que tinha medo que não fosse boa o suficiente. Dr. Martinez anotou algo. E quando você perdeu a história no computador, o que Daniel disse? Tive que pensar. Na minha narrativa de raiva e vitimização, eu havia distorcido até mesmo essa memória. Ele
Ele se ofereceu para levar o computador num técnico, lembrei devagar. Disse que talvez pudéssemos recuperar o arquivo. E quando não conseguimos, ele disse que me compraria um programa melhor para escrever, que talvez eu pudesse reescrever a história ainda melhor. E como você reagiu? Eu gritei com ele e admiti, a voz ficando pequena. Disse que ele não entendia, que era impossível recriar algo assim. E então comecei a culpar os gatos. Foi a primeira vez que disse isso em voz alta. A primeira vez que admiti mesmo para mim mesma que tudo havia começado com uma mentira. As sessões continuaram por semanas. Lentamente Dr. Martinez foi me ajudando a desconstruir a narrativa que eu havia criado sobre minha vida. Como eu havia transformado um acidente comum numa traição pessoal. Como havia usado mentiras e manipulação em vez de comunicação honesta. Como havia escalado cada conflito em vez de tentar resolver. Você entende? Ele disse numa sessão particularmente difícil, que Daniel também foi vítima nesta situação. Ele genuinamente acreditava que você estava sofrendo e tentou ajudar da melhor forma que sabia. Mas ele me expulsou de casa, protestei, ainda agarrada aos vestígios da minha versão. Depois que você chutou uma porta com força suficiente para assustar um animal, e disse que não se importava se machucasse o gato, Dr. Martinez me lembrou gentilmente. Se você fosse ele, o que teria feito? Não tinha resposta para isso. Foi na 4ª semana de internação que recebi uma ligação inesperada. Era Jéssica. Sarah? Espero que esteja tudo bem. Daniel me deu seu número. Ele disse que você está num programa de reabilitação. Meu primeiro instinto foi desligar. Meu segundo foi perguntar por que Daniel havia dado meu número para ela. Mas Dr. Martinez havia me ensinado a pausar antes de reagir impulsivamente. Por que você quer falar comigo? Perguntei diretamente. Porque acho que você merece saber a verdade sobre algumas coisas. E por quê? Bem, porque acho que Daniel também merece que você saiba. Que verdade? Jéssica suspirou do outro lado da linha. Posso visitá-la aí? É algo que preciso falar pessoalmente. 2 horas depois, ela estava sentada na sala de visitas do centro de reabilitação. Jéssica era ainda mais bonita pessoalmente do que nas fotos online. Cabelos loiros naturais, sorriso gentil, uma energia calma que eu invejava. Primeira coisa, ela disse, se sentando na minha frente, Daniel e eu não estamos namorando. Mas eu vi as fotos. De um café entre amigos, ela me interrompeu. A irmã dele postou aquilo porque estava feliz de ver Daniel saindo de casa pela primeira vez em semanas. Ele estava num estado terrível, Sarah. Senti minha garganta se apertar. Terrível como? Não dormindo, não comendo direito, constantemente preocupado com você. Ele estava desesperado para te encontrar, para ter certeza de que você estava segura. Mas a ordem de restrição foi ideia do advogado dele, Jéssica explicou. Daniel não queria fazer isso, mas você estava assediando não só ele como outras pessoas. O advogado disse que era a única forma de proteger a todos enquanto você buscava ajuda. Cada palavra era como um soco no estômago. Então vocês nunca. Daniel me procurou porque sou veterinária e ele queria entender se havia algo médico que pudesse explicar sua mudança de comportamento. Ele estava convencido de que você tinha algum problema neurológico, um tumor cerebral, qualquer coisa que explicasse por que a mulher que ele amava havia se tornado, bem, diferente. Comecei a chorar. Não lágrimas de raiva ou autopiedade, mas de vergonha pura e devastadora. Sarah Jéssica continuou gentilmente, Daniel nunca parou de se preocupar com você. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, ele ainda liga para hospitais e abrigos procurando seu nome. Ele me pediu para falar com você porque queria que soubesse que a oferta de ajuda ainda está de pé. Que oferta? Tratamento. Ele disse que pagaria qualquer programa de reabilitação que você precisasse. Sem condições, sem expectativas de reconciliação. Só porque ele quer que você fique bem. Chorei por 1 hora depois que Jéssica foi embora. Chorei por tudo que havia perdido, por tudo que havia destruído, mas principalmente por finalmente entender a magnitude do que Daniel havia enfrentado. Ele não havia me traído ou abandonado. Ele havia tentado salvar nosso casamento até o último momento possível, e mesmo depois de eu ter feito coisas imperdoáveis, ainda se importava o suficiente para garantir que eu tivesse a ajuda de que precisava. Naquela noite escrevi uma carta que nunca pretendi enviar. Nela pedi desculpas por tudo, pelas mentiras, pela manipulação, pela forma como havia transformado o nosso lar em um campo de batalha. Reconheci que havia destruído nosso casamento com minhas próprias mãos e que Daniel não devia nada a mim. Dr. Martinez leu a carta na nossa sessão seguinte. Isso é um progresso importante, Sarah, ele disse. Assumir responsabilidade total pelos seus atos é o primeiro passo real em direção à cura. Mas não muda nada, respondi. Não desfaz o que eu fiz. Não, ele concordou. Mas é o começo de você se tornar uma pessoa diferente. Uma pessoa que não faria essas escolhas novamente. Estava começando a acreditar que talvez ele estivesse certo. Mas ainda tinha um longo caminho pela frente. Passei 6 meses no centro de reabilitação. 6 meses aprendendo a lidar com a ansiedade sem drogas, a processar emoções sem explodir em raiva e, principalmente,
a ser honesta comigo mesma sobre quem eu havia me tornado. Dr. Martinez me ajudou a entender que meu colapso não havia começado com o computador quebrado, havia começado muito antes, com anos de inseguranças não resolvidas, com medo do fracasso, com uma necessidade tóxica de controlar situações que estavam fora do meu controle. A história perdida foi apenas o gatilho, ele explicou numa das nossas sessões finais. Você já carregava toda essa raiva e frustração. O acidente apenas deu uma direção para esses sentimentos. Quando finalmente recebi alta, era uma pessoa diferente. Não curada, Dr. Martinez foi claro sobre isso não ser possível, mas consciente. Consciente dos meus padrões destrutivos, dos meus gatilhos, das minhas tendências manipuladoras. Mudei para uma cidade pequena a 2 horas de distância de onde Daniel e eu havíamos morado. Era um recomeço completo, novo emprego numa biblioteca local, um apartamento pequeno mas limpo, uma rotina simples e saudável. Continuei fazendo terapia uma vez por semana via videoconferência com o Dr. Martinez. Comecei a escrever novamente, mas dessa vez era diferente. Não eram mais fantasias elaboradas sobre relacionamentos perfeitos, mas reflexões honestas sobre crescimento pessoal, sobre segundas chances, sobre como uma pessoa pode se perder completamente e talvez com muito trabalho se encontrar novamente. Foi depois de 1 ano na cidade nova que tomei a decisão de entrar em contato com Daniel. Não foi um impulso. Passei semanas discutindo com o Dr. Martinez se era uma boa ideia, se minha motivação era genuína, ou se ainda havia traços da velha Sarah manipuladora tentando causar drama. Por que você quer falar com ele? Dr. Martinez perguntou pela 10ª vez. Porque ele merece um pedido de desculpas adequado, respondi. E por quê? Porque preciso que ele saiba que a mulher que fez aquelas coisas horríveis não era realmente eu. Ou melhor, era eu, mas era uma versão doente de mim. E o que você espera que aconteça depois desse pedido de desculpas? Nada, disse honestamente. Não espero perdão. Não espero que ele queira me ver ou ter qualquer tipo de relacionamento. Só quero que ele saiba que assumo total responsabilidade pelo que fiz e que estou genuinamente arrependida. Dr. Martinez assentiu. E se ele não quiser ouvir? Então respeitarei essa decisão. Levei mais 2 semanas para juntar coragem de realmente fazer a ligação. Quando finalmente desquei o número de Daniel, minhas mãos estavam tremendo. Não de abstinência dessa vez, mas de nervosismo puro. Ele atendeu na 3ª chamada. Sarah? Sua voz soava surpresa, mas não irritada. Oi, Daniel. Espero que esteja tudo bem. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Sei que você não me deve nada, mas gostaria de saber se posso falar com você por alguns minutos. Houve uma pausa longa. Você está bem? Jéssica me disse que você estava num programa de tratamento. Estou bem. Melhor do que estive em muito tempo. Respirei fundo. Daniel, eu liguei para pedir desculpas. Desculpas reais, sem desculpas ou justificativas. Pelo que fiz com você, com nosso casamento, com os gatos. Tudo foi culpa minha. Ouvi ele suspirar do outro lado da linha. Sarah, por favor, deixe-me terminar, interrompi gentilmente. Eu mentei para você sobre os gatos porque estava com raiva de ter perdido uma história estúpida no computador. Manipulei você emocionalmente, chantageei, assediei você e pessoas inocentes, e destruí nosso lar. Você tentou me ajudar de todas as formas possíveis, e eu joguei isso na sua cara. As palavras saíam em torrente agora, como se eu tivesse ensaiado por meses, o que de certa forma tinha feito. Você não mereceu nada do que eu fiz. Você foi um marido maravilhoso, e eu transformei sua vida no inferno por causa dos meus próprios problemas. Não estou ligando porque quero alguma coisa de você. Estou ligando porque você merece saber que eu entendo completamente a gravidade do que fiz. Quando terminei, ficamos em silêncio por um longo momento. Obrigado, Daniel, disse finalmente, e sua voz estava mais suave. Significa muito ouvir isso. Como estão Viskers e Shadow? Perguntei, surpreendendo a mim mesma. Daniel riu. Um som que eu não ouvia há tanto tempo que quase me fez chorar. Eles estão bem. Viskers ainda está com minha irmã, mas Shadow voltou para casa comigo. Ele está dormindo no sofá neste exato momento, aliás. Fico feliz, disse, e percebi que era verdade. Eles são gatos bons. Foi injusto culpá-los pelo meu descontrole. Sarah, Daniel disse hesitantemente, você realmente está bem? Não estou perguntando por curiosidade mórbida, estou perguntando por quê. Bem, porque ainda me importo. A gentileza na voz dele quase me quebrou. Estou bem. Diferente, mas bem. Estou fazendo terapia, tenho um emprego simples, estou aprendendo a lidar com minhas questões de forma saudável. E a escrita? Ainda escrevo. Coisas diferentes agora. Mais honestas. Conversamos por mais alguns minutos sobre coisas banais, como ele estava, como eu estava me adaptando à vida nova. Foi surrealmente normal depois de todo o drama que havia acontecido entre nós. Daniel disse quando a conversa estava chegando ao fim, quero que saiba que nunca vou tentar contatar você novamente depois de hoje. Esta ligação é meu fechamento, não uma tentativa de me inserir na sua vida novamente. Eu sei, ele respondeu. E Sarah? Fico feliz que você esteja bem. Realmente fico. Depois que desliguei, chorei por 1 hora.
Não de tristeza, mas de alívio. Alívio por ter conseguido fazer a coisa certa pela primeira vez em muito tempo. Alívio por Daniel parecer estar em paz. Alívio por finalmente conseguir seguir em frente de verdade. 3 meses depois, recebi um cartão pelo correio. Não havia remetente, mas reconheci a caligrafia de Daniel. Dentro, apenas uma foto de Shadow dormindo numa cama nova para gatos com uma mensagem simples. Ele diz oi. Foi então que soube finalmente que talvez houvesse esperança de redenção para pessoas como eu. Não esperança de reconquistar o que havia perdido, mas esperança de se tornar alguém melhor, alguém digna de segundas chances em relacionamentos futuros. Ainda tenho dias difíceis. Ainda luto contra a ansiedade, contra impulsos destrutivos, contra a tendência de culpar outros pelos meus problemas. Mas agora tenho ferramentas para lidar com essas questões e, principalmente, tenho a consciência necessária para reconhecer quando estou escorregando para velhos padrões. A história que perdi no computador nunca foi reescrita. Mas a história da minha vida teve um recomeço que, mesmo sendo mais difícil, é infinitamente mais real e honesta que qualquer fantasia que eu poderia ter inventado. E talvez, no final das contas, seja isso que realmente importa.